ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas. Restaura, restaura, restaura. Maior que forças, maior que reis, e a natureza e tudo que ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições e as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições e as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém. Agora nós vamos louvar de pé. Vamos adorar ao nosso Deus de pé. Ele reescreve a sua história. A história é o tema do nosso evangelismo. Para o mundo intento descobrir.
muitas são as lutas e as provações, eu posso perecer. O pecado destruiu, mas a cruz já construiu de novo. Se pela fé eu aceitar Jesus, por Ele vencerei, e o céu então será meu lar. Ele escreve a história, muda todo enredo, deixa um final feliz. Ele é mais que especialista em mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve aos pés do Salvador. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Queridos irmãos, que bom é estarmos aqui na casa do nosso Deus. Nós podemos escolher o melhor lugar do mundo, que é aos pés do nosso Salvador. Com esse pensamento, vamos nos ajoelhar, vamos adorar o nosso Deus em reverência, de joelho, com nossas mentes voltadas para o alto. Amado Deus que nos céus habita, gratidão a Ti, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, mesmo não sendo merecedores, ó Pai. Aqui está, Senhor, uma porção dos Teus filhos, Senhor. Estão em busca, Senhor, de Ti para Te adorar, para glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Que maravilha, Senhor, está sendo essa semana, uma semana de dedicação dessas mulheres que estão, Senhor, louvando o Teu santo nome, preparando grandes momentos, Senhor, para que nós, mulheres, possamos, Senhor, buscar a Ti a cada dia da nossa vida, Senhor, e nós possamos levar a Tua palavra em todos os lugares que for necessário, Senhor, porque aqui são as Tuas servas, ó Pai, mulheres para Te servir, que nós possamos, Senhor, ser fiel a cada dia da nossa vida. Senhor Deus, abençoa todo o Teu povo na face da terra, abençoe todos aqueles que aqui estão, que eles possam, Senhor, sair daqui diferente da maneira que entraram, Senhor. Que nós possamos preencher o nosso coração de bondade, de amor, de misericórdia e olhar sempre para o alto, Senhor, porque tudo vem de Ti. Nada vem de nós, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos. Que o Senhor continue abençoando esta semana, Senhor. Que essa semana seja uma semana de vitória para cada um de nós, ó Pai. Que possamos, Senhor, sentir que cada momento que aqui nós estivemos, ó Pai, nós podemos sentir que a nossa fé fortaleceu a cada momento, a cada dia, Pai. Abençoe o restante da pregação, abençoe a pregadora, Senhor, que ela não venha falar de Ti, que ela não venha falar de si própria, mas que o Espírito Santo coloque as palavras na sua boca, Senhor. E o que ela vier falar, que possa vir ao encontro às nossas necessidades. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos. Obrigado, Pai, por tuas misericórdias, mesmo não sendo merecedores, mas as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Pai, por tudo. Que o Teu Santo Bom Espírito continue aqui conosco, que a Tua presença, Senhor, seja fundamental na nossa vida. Obrigado, Pai, por tudo. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, não que somos merecedores, mas porque o Senhor reina para todo sempre, que morreu por cada um de nós, para que nós pudéssemos, Senhor, ter a esperança da vida eterna. Obrigado, Pai, por tudo. Em Teu nome que Te pedimos e o agradecemos desde já. Amém. 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 O
os 5 minutos de saúde. Amém. De convidar a irmã Marli, que nos trará a mensagem de hoje. Ela é professora de enfermagem, ela é palestrante de saúde e, por incrível que pareça, essa mulher está se formando em jornalismo. Olha, que mulher, né? A gente fala assim, porque nós já estamos maduras, a gente não quer mais estudar. Mas ela está sempre ativa, está terminando a faculdade de jornalismo e dá palestras e é professora de enfermagem, né? Mas a irmã Marli, ela é uma amiga lá do Brooklyn, né? O qual nós já passamos há muitos tempos juntos. Eu vou na casa dela, a gente quando íamos fazer programas lá do NIB, né, irmã Marli? E a gente ocupava todo o espaço da casa dela para fazer os trabalhos manuais que ia ser doado para as pessoas, né? E ela sempre nos recebia de braços abertos na casa dela. Mas que irmã Marli, que Deus venha te abençoar, que o Espírito Santo venha colocar as palavras na sua boca. E seja bem-vindo, e aqui são os irmãos do Jardim Prudência, povo que abraça e que está sempre de braços abertos para receber a todos. Seja bem-vinda, irmã. Esse momento que se segue é com você. Preciso achar aquele instrumentinho preto. Boa noite. E eu tenho que contar algumas coisas para vocês. Quando a irmã Dalva ligou para mim perguntando se eu viria até aqui pregar uma semana de oração, eu fiquei muito contente. Eu estava no meio do Largo 13, numa peixaria, porque eu trabalho no Hospital Regional Sul. Quantos conhecem? Fica lá no Largo 13, abaixo da igreja, né? E na hora da saída, a gente passa por ali na peixaria, no açougue, compra quiabo naqueles vendedores ambulantes, né? Aí eu estava lá, a irmã me ligou, eu fiquei toda feliz. Eu nem pensei muito, ela falou, irmã, você prega? Eu falei, prego? Aí você viria lá na nossa igreja pregar uma semana de oração? De imediato, pronto, né? Eu falei que viria. E aí, irmãos, por quê? Por que vim pregar aqui ou gostar de pregar? Então, assim, como a irmã já me apresentou, eu sou uma enfermeira, mas antes de eu ser enfermeira, eu fui umas outras coisas, né? Como diz a série de sermões que nós vamos acompanhar essa semana, com esse título, Vire a Página, na minha vida, por várias vezes, eu tive que virar a página, né? Muitas páginas foram viradas, porque hoje eu já tenho 71 anos. Então, eu fui uma menor abandonada, que fui criada de casa em casa, fui criança escrava há vários tempos, e morei num orfanato metodista, e aí depois eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem. Tem alguém aqui dessa profissão? A irmã é da área da saúde, né? Então, o curso de enfermagem, ele abre um universo muito grande de atuação para nós, né? E aí, no curso de auxiliar de enfermagem, eu fiz biomedicina, faculdade de enfermagem, e continuei estudando em filosofia e tanta coisa, e hoje eu estou aqui terminando, como a irmã contou, o curso de jornalismo. E quando a gente estuda bastante, a gente vê que quanto mais você estuda, você consegue compreender como que você sabe muito pouco. Você sabe muito pouco de quase nada, né? Porque o saber hoje em dia ele é muito vasto e você só conhece um pouquinho de quase nada. Essa é a realidade, né? E aí, uma das coisas que eu gostei muito de estudar
é que eu fui fazer aquele curso, que eu não sei se vocês conhecem, do EREM. Alguém já ouviu falar do curso do EREM, Escola Missionária? Então a irmã já ouviu. Então vocês procurem na internet, quem gosta dessa área de teologia, quem gosta de estudar, ele era dado lá na escola Ellen White, que fica lá na Elias Mas. Você conhece essa escola? Sim. Lá pro lado do Campo Limpo, aquela escola. Então, é um curso de teologia de 2 anos, que foi dado naquela escola. E por que eu fui fazer esse curso? Eu tenho um filho que, depois de fazer tecnologia da informação, ser um analista de sistemas, um dia ele chegou para mim e falou: ô mãe, eu quero virar a página. Eu não quero fazer nada disso. Eu quero fazer teologia. Eu quase fiquei maluca. Fui lá no NASP e fui falar para o pastor: tira isso da cabeça do meu filho. Porque como que ele tinha acabado de se formar em tecnologia, né, uma área que ganha tão bem, como vai desistir de fazer teologia? Sem contar que ele teve que ir para o NASP, engenheiro coelho, né? E pagar nada muito baratinho, mas não teve jeito, não tive como tirar essa ideia na cabeça do meu filho. O pastor que acompanhava meu filho, a única coisa que ele fez foi fazer uma oração junto comigo. E lá foi o menino estudar teologia. Hoje esse meu filho pastor é missionário lá na Dinamarca, pastor lá na Dinamarca, lá naquele país gelado, que é a Escandinávia, né? E aí, para não ficar distante do meu filho, para poder conversar com ele, eu fui fazer esse curso da escola missionária. E é nesse curso a gente aprende como preparar um sermão, como pregar. Então, a gente sente prazer quando alguém convida assim: vai pregar? Porque é um treinamento, né? Eu não sou pastor, né? Só fiz esse curso de 2 anos. E como eu sou enfermeira, eu dou aula e tal, a gente vai tentar passar a mensagem para vocês, certo? Amém. Então, eu sou bem baixinha, eu tenho aqui que... Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que esse tema, vire a página, qual é o significado dele? Vire a página quer dizer, você pode estar num momento da sua vida que não esteja tudo bem, que você esteja com a vida toda problemática. Ou pode ter te acontecido várias coisas que você quer seguir adiante, virar essa página, deixar isso para trás e começar tudo novo. É esse o significado de toda essa semana, vire a página. Então todo o estudo vai percorrer esse caminho nesse sentido. E o que eu posso dizer para vocês também, que toda essa série de sermões não vai ser feito, elaborado por quem vier aqui na frente falar. Ele já chegou para a igreja preparado. Ele veio lá da associação e veio de Brasília. E a professora que preparou se chama, tem aqui o nome dela anotado para falar para vocês. Ela se chama Denise Lopes. Então, nada que eu esteja falando aqui em relação a esse tema é eu que preparei. Eu estou apenas reproduzindo o que essa professora lá de Brasília preparou, certo? Bom, então vamos ver como que é essa história de virar a página.
jovens, bem jovens, gente não tão jovens e gente um pouco mais de idade, né? Vamos dizer assim. Tem todas as faixas etárias representadas aqui. Então podem existir vários momentos da vida, né? Pode ser que um jovem tenha estudado muito para passar no vestibular e que não passou, e quer mudar essa página da vida. Pode ser que tenha jovem que estava namorando alguém, mas que terminou o namoro e não estava tão bom assim e quer virar essa página. Pode ser que tenha uma mamãe aqui que o filho casou, a filha casou, saiu de casa pela circunstância, né, de ter casado, e precisa virar essa página. Então, como que vai ser isso? Bom, quem preparou todos esses sermões, a professora Denise, ela preparou usando o mesmo método que Jesus usava para nos ensinar. Que método que Jesus usava? O método de contar histórias, né? O método das parábolas, todo mundo conhece, né? Sim. E o que é uma parábola? É uma história ficcional, né? Ficcional quer dizer inventada, que Jesus inventava, para ensinar alguma coisa. E na época de Jesus, o mundo era um mundo agrário, né? O mundo da agricultura, e ele ensinava com coisas do mundo presente daquela época. Tanto que as parábolas de Jesus sempre histórias relacionadas àquela época. Talvez se Jesus estivesse no nosso meio hoje, ele ia usar para ilustrar as nossas histórias o celular, o computador, o carro, né? Mas naquela época de Jesus não existia isso. Existiam as lavouras, os passarinhos, e ele sempre, os peixes, e ele sempre contava as histórias com objetos e coisas do mundo cotidiano daquela época. E a professora que escreveu esse sermão, toda a série de desses sermões, ela escreveu começando a contar uma história. Ela criou uma história e com base nessa história que vai desenrolar o sermão de hoje e todos os outros 3, né, ou 4 dessa mesma semana. Então vamos ver a história que a professora Denise trouxe para nós. A história que a professora Denise contou para nós é de uma moça chamada Helena. Eu vou me transformar na Helena que ela contou a história. Então, a história... Quer que eu seguro? A história da Helena é a seguinte. Diz que Helena era uma jovem de mais ou menos 26 anos. Estou parecida com a Helena? Sim. Então, a Helena, ela tinha 26 anos e a vidinha dela ia seguindo. Ela era casada, tinha um trabalho. E aí, de repente, o que aconteceu com a vida da Helena? Diz que no serviço dela começou a acontecer um monte de fofoca, intriga. E o serviço dela não ficou muito legal. E aí ela foi ficando desanimada. E aí, sabe quando dá desânimo no serviço, né? Você fica assim, um pouco cansado, você não tem vontade de trabalhar, você fica assim, cabisbaixo, improdutivo. E aí, pessoal, aconteceu uma tragédia. Helena foi demitida.
Porque sabe como é que é o mundo capitalista hoje, né? Você não pode ficar triste, ficar com problema com o marido, ficar com problema na sua casa e não ser produtivo no serviço, né? Serviço que acontece fofoca, intriga, também não fica horrível? Atrapalha toda a vida da gente. Aí Helena foi demitida e ela era casada, e aí tudo começou a ficar ruim, e o marido dela começou a ficar chatonildo, começou a ficar agressivo, não dá mais atenção para ela. E aí o que aconteceu? Olha, eu preciso até ler a frase aqui que a professora colocou na história. Diz assim: ela perdeu a alegria, Helena perdeu a alegria. Acordar pela manhã era um pesadelo. E dormir à noite, uma batalha. Isso acontece, né? A vida está de perna para o ar, então você acordar é difícil e você dormir mais difícil ainda. Por quê? Porque você está envolto pelos problemas. Aí Helena ficou muito desiludida, ela caiu em lágrima, e aí lá na cozinha, fazendo um omelete, fazendo aqui, ela foi para a cozinha, bem mais e ia. O que a gente faz de manhã? Às vezes a gente faz panqueca, às vezes a gente faz omelete, né? E ela lá na cozinha de manhã, mexendo. A mulherada não fica pensando quando está na cozinha e vai cortando a cebolinha, e vai cortando o alho, vai batendo o ovo. E aí ela começou a falar: nossa, mas por que o mal existe? Por que a minha vida está tão ruim? A cabeça dela estava cheia dos porquês, né? Eu sempre fui uma jovem bem direitinha, sempre frequentei a igreja, sempre cuidei do meu marido, sempre trabalhei bem. Por que toda essa desgraça aconteceu comigo? Por que eu estou sofrendo assim? Por que existe tanto mal na minha vida? Por que está tudo tão difícil? E aí que começa o nosso estudo. A lição diz assim: será que tem resposta para esses questionamentos da Helena? Vocês lembram da pergunta que ela fazia? Por que dessa maldade? Por que essa dificuldade? Por que tanta coisa ruim acontece na minha vida? Por que está tudo tão difícil? Por que o mal existe? Bom, aí a mensagem escrita pela professora Denise vai caminhar por essa questão. Tem como responder isso? Ela diz sim. As respostas estão na Bíblia. Então diz que, de acordo com as pesquisas realizadas, que tem no mundo uma porção de livros. Eles colocaram ali 129 milhões. Não é um número exato, nunca se sabe, porque toda hora livros estão sendo produzidos, né? Mas diz que o livro mais vendido é a Bíblia, que já foi traduzida em muitas línguas diferentes. E que a Bíblia contém diversos gêneros literários. Quem tem aqui alguém que é da área de português, estuda línguas, alguma coisa?
que é gênero literário? É poesia, é ficção, é conto. A Bíblia tem tudo isso, né? É muita tecnologia para a gente manusear. Tá? Aí a professora coloca assim: esse conflito da Helena pode ser solucionado? Diz que sim, que é na Bíblia que a gente encontra e que é através de Deus. Aí ela coloca o questionamento: ainda vale a pena crer em Deus? E os questionamentos são esses: porque a vida não pode ser o que a gente sonha, o que há de errado, são as pessoas ou sou eu o problema, porque tudo parece conspirar contra mim. Bom, aí, como a professora Denise disse que tudo está na Bíblia, ela vai dizer que Jesus responde essa questão. E responde como? Ele também conta a história. Jesus conta a história através da parábola, né? Uma parábola que é ele que inventou, que é ficcional, né? O reino de Deus, o reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente em seu campo. Ele semeou a boa semente, mas aí, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Quando o trigo brotou e formou as espigas, o joio também apareceu. O que é esse joio? A maldade, né? Bom, Deus é o bom agricultor, que para demonstrar seu amor, ele plantou semente boa. Deus só colocou coisas boas na terra, né? Amém. Porém, outro poder em ação. Qual é esse outro poder? O poder do mal, o diabo com as suas maldades, né? O inimigo entrou em ação e plantou a maldade, a desgraça, a desilusão e a dor. A história da Helena é uma história, mas cada um de nós tem uma história em algum momento da vida com todos esses tipos de problema. Então, de fato, a nossa história não é aquela que Deus desejou para todos nós. Deus desejou só o bem. Ele não desejou as coisas ruins que acontecem para nós. Ele gostaria que a nossa história fosse construída com lindos textos e imagens perfeitas. E diz que o livro de Apocalipse nos conta como tudo começou. Tem alguém aqui que não é cristão? Que é visitante e tal? Não, parece que todos são cristãos, porque esses dizeres aí são complexos para quem não é cristão, não é? Porque todos nós sabemos que como foi a história da criação, como entrou o pecado no mundo, e que isso está escrito na Bíblia. E por que hoje a gente tem desilusão, canseira e dor? E nosso Deus é um Deus de amor. Ele tem prazer em um relacionamento de amor com suas criaturas, quando elas o adoram e amam por livre escolha. Agora vocês vejam, para nós é colocado que Deus tem prazer no relacionamento conosco.
Mas prestem bem atenção. Nosso Deus é um Deus de amor e Ele tem prazer em um relacionamento de amor com suas criaturas. Mas quando? Quando elas o adoram, o amam por livre escolha. E eu pergunto para vocês, como que a gente se relaciona com Deus hoje? No mundo de hoje? Ela fez a mímica, eu entendi que ela sabe. A gente se relaciona com Deus através da oração, A Bíblia. através da leitura da palavra e do estudo, né? Porque vocês concordam comigo que a Bíblia não é um livro fácil de entendimento? Sim. Ele é um livro complexo, né? Olha, eu fiz 2 anos lá de curso de teologia e muita coisa eu não entendo ainda. Às vezes eu pergunto as coisas para o meu filho, que é um pastor, que estudou 4 anos e continua estudando, e às vezes ele fala, mãe, isso eu não sei direito, mas a Bíblia explica assim, e ele explica o que ele sabe. Então, por mais que a gente estude a Bíblia, a gente tem que continuar estudando, porque ela não é um livro de fácil compreensão, mas é uma das formas da gente se relacionar com Deus. Amém. Então, a gente se relaciona com Deus através da oração, através da leitura e do estudo da Bíblia. Por isso que a gente vem na escola sabatina para estudar, né? Cada revista da escola sabatina é um capítulo da Bíblia. Às vezes é o livro de Provérbios, às vezes é o livro de Lucas, às vezes é Salmos. Quer dizer, todo trimestre a gente tem um livro da Bíblia a ser estudado na escola sabatina. Então é assim, a gente vai aumentando um pouquinho o conhecimento da gente. Amém. E tem uma outra forma que acontece o relacionamento com Deus. Qual que é a outra forma? Quem acerta aí? Bíblia, oração e através da consciência, né, do pensamento. Eu pergunto para vocês já tiveram a sensação exata desse momento? De Deus falando com você através do pensamento e da consciência? Sim. Olha, se eu fosse contar para vocês as vezes que na minha vida eu tive que virar a página e que eu olhando o passado, eu percebo que foi Deus falando comigo. Olha, gente, ia horas aqui, eu não acabava de contar a história. Então, quando a gente fala relacionamento com Deus e falar com Deus, às vezes as pessoas falam, mas como assim? Deus não fala mais. Que antigamente, né, Deus se fazia presente, né, para Moisés e para tantos outros líderes da Bíblia. Mas hoje, Deus só fala com a gente assim, através do pensamento, aquilo que a gente chama assim, eu estou com uma intuição, né? Eu estou achando que é isso. Muitas vezes é orientação de Deus, é Deus falando conosco através do nosso pensar. Vocês concordam comigo? Então, isso que é nosso Deus, é um Deus de amor. Ele tem prazer em um relacionamento de amor com as suas criaturas. Precisa existir esse quando elas adoram, amam e por livre escolha, se relacionando com ele através dessas 3 formas que a gente falou. Esse é o coração do estudo de hoje, né? Que para a gente poder virar a página da nossa vida, quando a gente está num momento de dificuldade, precisa ir até Deus. E Deus nunca perde. Vamos mudar aqui. Já mudou. Deus nunca perderá o senso de seu poder e valor.
falou. Mas sua imagem é maculada quando somos falsos em nosso relacionamento com Ele. O que é isso, ser falso no relacionamento? É quando a gente não tem proximidade, né? Até nós que somos chamados crentes, que congregamos numa igreja, que somos cristãos, se a gente não se mantiver orando, buscando a Deus, estudando a palavra e procurando viver segundo os ensinamentos de Deus, a gente não tem um relacionamento verdadeiro com Deus. E só vir à igreja, às vezes, não é suficiente, né? Porque a igreja não deixa de ser uma instituição, né? E a igreja é um grupo social também, né? A gente chega, encontra os amigos, se confraterniza, mas se a gente não tiver esse relacionamento próximo com Deus, a gente é falso em nosso relacionamento com Ele. É um relacionamento assim, apenas superficial. Então, além de vir na igreja, de congregar, de encontrar os irmãos, a gente tem que orar, a gente tem que estudar a Bíblia e tentar viver segundo os ensinamentos do Cristo. Amém. E quase encerrando, a lição de hoje deixa 3 importantes tópicos. Deus sempre nos orienta a respeito daquilo que é importante para a nossa vida. Quando a gente lê isso, né, esse tópico aí, esse orientar é aquela situação assim, que frente a um momento presente na nossa vida, frente a um problema, frente a decisões que a gente quer tomar, por exemplo, a juventude, faço esse curso, faço aquele outro, namoro aquela menina ou não, mantenho esse namoro ou não, meu casamento, eu fico quietinha, suporto tudo, ou ponho os pratos a limpo com o meu marido? Vamos conversar? Então, todas essas situações, Deus vai nos orientar daquilo que é importante para nós. Mas, para isso, a gente precisa orar, refletir, suplicar mesmo para Deus. Aí a professora colocou esse segundo tópico, que eu achei tanto quanto complexo, irmãos. Só esse tópico aí dava uma semana de sermão, de estudo, né? Para encontro de casais, vamos assim dizer. Né? Olha só o que ela colocou. Muitos problemas conjugais poderiam ser evitados simplesmente se marido e mulher andassem juntos. Isso não é nada fácil. Outra coisa, construíssem propósitos e executassem juntos, valorizando a companhia um do outro. Vou falar uma coisa para vocês. Eu fui casada há 20 anos. Eu casei aos 36 com um jovem 10 anos mais novo que eu. Eu tinha 36, casei com um jovem de 27. Olha, a gente tinha muita coisa boa no casamento. O filho sempre uniu a gente resolveu um monte de coisa junto, a gente ia buscar soluções para problemas juntos, a gente ia no supermercado juntos. Eu lembro que vamos no supermercado, meu marido falava assim, é para isso que eu casei, para fazer coisa junto. Só que tinha um probleminha, vocês não vão acreditar. Quando eu era jovem, eu procurei um jovem cristão para casar, mas não deu certo. Eu fui na metodista, eu fui na presbiteriana,
Eu nem frequentava Adventista ainda. Eu ia no encontro de jovens. Uma vez ia a gente Penápolis até Florianópolis para ir no encontro de jovens. Aí eu estava sempre apaixonada por um jovem da igreja. Aí uma vez no acampamento, eu me apaixonei pelo líder de jovem. Falei, e ele era feio. Eu falei, esse vai gostar de mim. Mas não deu nada certo. E eu acabei me casando com esse meu marido, Alexandre, que ele era ateu. Gente, até hoje eu falo, acho que era missão minha ser esposa. E só que Deus foi maravilhoso para mim. Ele nunca brigou comigo por causa de religião. Ele falava assim, filho, levanta para ir com a sua mãe na igreja. E levava e buscava. Mas ele não ia. Aí quando eu chegava em casa, ele falava assim, então, o que o pastor falou hoje? Aí eu sentava do lado do computador e contava o sermão para ele. E até hoje eu tenho um sentimento de culpa, porque eu não consegui levar esse marido para a igreja. Eu não consegui. E aos 40 e poucos anos, para encurtar a história, ele teve um câncer e morreu. E aí, gente, vocês podem achar muito estranho. Mas quando meu filho começou a ir muito na igreja, porque daí ele se envolveu, pois, detalhe, eu coloquei o menino para estudar numa escola adventista. E aí que começou toda a coisa. E aí o menino ia muito na igreja e ele começou a achar que era demais. E então, quando o menino falou de fazer teologia, ele ficou achou estranho. E até hoje eu penso assim, eu acho que Deus tirou esse marido da minha vida para o meu filho poder ser o que ele é hoje, um pastor adventista. Amém. E aí eu aceito, eu não tenho revolta, eu aceito isso. Mas às vezes a gente não consegue virar a página assim. E a gente não consegue entender por que Deus apresenta algumas coisas para a vida da gente. Vocês entendem? Mas meninada continua procurando os companheiros na igreja adventista, tá? No máximo vocês procuram na presbiteriana, nas outras cristãs. Mas a gente não sabe quais são os planos de Deus. Talvez Deus tenha posto esse marido ateu na minha vida para eu falar de Deus para ele. Né? Eu consegui levar ele num encontro de casais. Então, ele ouviu a mensagem de várias formas. Né? Então, só Deus e só na Jerusalém Eterna que eu vou saber se ele vai estar lá, se não vai estar. Né? E então, essa questão conjugal e essa questão de construir propósito e executar propósitos juntos não é uma coisa fácil. Eu vou me restringir a isso e dizer para vocês que só esse item daria muitas semanas de estudo. Vocês concordam comigo? E vocês entenderam a história que eu contei? Eu nunca me imaginei numa situação dessa. Eu não fui sempre adventista, mas eu sempre fui protestante. Eu estava na batista, ou na presbiteriana, ou na metodista, e eu procurei marido em todas essas. E acabei casando com um ateu. Bom, outra coisa que a irmã coloca, né, no sermão que ela preparou, é que às vezes a gente valoriza demais a nossa independência. Achamos que temos respostas e que podemos dominar as situações. Deixamos de clamar pelos anjos em nosso favor. E então falhamos e colhemos as consequências. Eu falei para o meu filho, ô filho, dá uma ajuda pastoral aí para a mãe. Que história é essa de clamar pelos anjos?
Vocês já ouviram algum sermão sobre anjos? Ou vários sermões? Então, eu esqueci de trazer com tanta chuva, mas eu li essa noite um livrinho inteiro de um pastor sobre anjos. E a gente, aí meu filho deu uma explicação assim: ô mãe, a gente não clama para os anjos, a gente clama para Deus, e Deus manda os anjos para nos proteger e nos orientar. Então eu não vou entrar a fundo nessa história, que eu não sou profundamente conhecedora de anjos e vida de anjos. Eu só sei que a Bíblia é cheia de relatos que Deus mandou um anjo, né? Sim. Tem muitas histórias na Bíblia que Deus manda anjo. Mandou anjo anunciar para Maria que ela ia ser mãe. Lembrem aí mais histórias de anjo. O anjo avisar José, Jacó. Então Deus aqui, a gente ora para Deus e Deus manda os anjos. Eu acho que poderia ter mais sermão de anjos. O que os anjos fazem, como que a gente se relaciona com os anjos, porque é um tema também bastante complexo, né? E a gente não tem profundo conhecimento. A irmã que preparou a lição diz assim: Adão e Eva conheciam a história do conflito no céu e tinham que estar atentos. Eles foram orientados a nunca ficar distante um do outro, a fim de não correr risco algum, e se percebesse algo estranho, poderia, olha só, clamar pelos anjos do céu. Aí eu perguntei para o filho pastor: escuta, eu nunca li isso na Bíblia. Então ele me explicou que esse texto, ele está inserido no livro Patriarcas e Profetas, escritos por quem? Pela irmã Ellen White. Então, se vocês quiserem saber, tem gente aqui que lê bastante, irmã Ellen White. Ela dá muitas explicações de textos complexos da Bíblia, né? Então, diz que o que aconteceu com Adão e Eva é porque eles se afastaram um do outro, e daí a Eva ficou sozinha e foi tentada, e aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe, né? O pecado entrou no mundo, e é por isso que a gente tem esse conflito, é por isso que a Helena da nossa história tem esses dramas de vida difícil e de sofrimento. O que está acontecendo? Acabou. Aqui, né? Próximo. Então, Adão e Eva falharam no teste do amor e da lealdade, e não demorou muito para descobrirem que algo havia dado errado. O conflito viera até eles. O primeiro borrão na página do livro de suas vidas estava feito, afetando a história de toda a humanidade. Satanás conseguira sequestrar o mundo, declarando-se o príncipe dele. E um dia Satanás tentou tirar Deus do trono do céu e não conseguiu. Então, esse é o conflito de Satanás, né? A inveja, querer ser igual a Deus, tirar Deus do trono para ocupar seu trono. Mas como ele não conseguiu, a meta dele é tirar Deus do trono da nossa vida. Então, o sermão, a lição de hoje termina dizendo que Deus, Ele quer resgatar nós. Amém. Do governo do inimigo, mas Ele não vai tirar a gente a força da vida perdida, dos problemas e tal. A gente precisa estender a mão para o seu resgatador, que é Jesus, que é a vida, que é os ensinamentos de Jesus. E Ele está em todo momento dizendo: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Amém. Amém. Então, a lição de hoje termina assim.
Mas o ponto principal que fica é que se a gente está vivendo uma situação, problema, se a gente quer virar a página da nossa vida, a gente tem que buscar um relacionamento próximo com Deus, estudando a palavra, fazendo oração e tá sempre meditando nas coisas que Cristo disse e estabelecer um relacionamento próximo com Ele. Na próxima lição, a gente vai ver outros tópicos, né? É uma sequência. Eu vou só falar para vocês aqui o que vai ser os outros tópicos. Diz que com o pecado a gente tem muita culpa. Então que Deus vai tentar solucionar esse conflito. Ele vai tentar dar o melhor enredo para a nossa vida. Deus pode mudar as circunstâncias gerais da nossa vida para virar a página para uma história melhor. E Ele vai colocar um ponto final nos nossos conflitos um dia, né? Com a volta de Jesus e toda a história maravilhosa que a gente conhece da Jerusalém Eterna. Espero que vocês tenham entendido e esse paralelo que a professora fez, né, com a história da Helena, que pode ser a história de qualquer um de nós. E que possam refletir sobre essa importância da gente estar se relacionando proximamente com Deus. Agradeço a todos, espero que tenham conseguido compreender a mensagem. Amém. Temos agora uma mensagem musical pela nossa irmã Thaís. Boa noite. Operou muitos milagres. Era mesmo o Filho de Deus. Morreu na cruz, mas ressuscitou. Ele está vivo, vivo. Mas quando foi, fez sua promessa que viria nos buscar. E eu agora estou com pressa. Quero ir para meu lar. Sou sua noiva apaixonada. Aguardo sua chegada. Volta logo, Jesus. Vem, me leva pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é meu lar. O céu é minha morada. Mas quando foi, fez sua promessa que viria nos buscar. E eu aguardo, estou com pressa. Quero ir para o meu lar. Sou sua noiva apaixonada. Aguardo sua chegada. Volta logo, Jesus.
O céu é minha morada. Muito obrigada pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Olha, vocês não podem perder quarta-feira. Ele perdoa o seu passado. É o título do nosso sermão. Estamos aqui esperando vocês na quarta-feira e a cantora Roberta, Revelação do Prudência, vai estar louvando o Senhor. Vamos ajudar nossos irmãos, porque essa igreja está cheia de talento. Para a glória do Senhor. Amém. A oração é sua. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento, pela oportunidade de estudar a sua palavra. Ajude-nos, Senhor, que os teus ensinamentos habitem em nosso coração e que, frente às dificuldades da vida, possamos ouvi-lo e que os seus ensinamentos nos ajude a fazer as nossas escolhas e mudar páginas de nossa vida, sempre de acordo com a tua vontade. Conduz-nos agora em paz para os nossos lares. Em nome de Cristo. Amém. Amém.